amigos. Que corrida maravilhosa. Na última volta, fantástica corrida do Matheus Brasil. Vamos pra concluir, Matheus Brasil conclui. Vem pra reta, vai pra vitória. Matheus do Brasil. Tá, Lewis Hamilton, Matheus Brasil passou o Lewis Hamilton. Vai pra ganhar a corrida. Matheus Brasil segura o Lewis Hamilton. Consagrado tricampeão mundial no F1 Mobile Racing. Matheus Brasil, primeira vez a bandeira quadriculada no Grande Prêmio do México de 2021 é o Matheus Brasil. do Brasil. Vence o Grande Prêmio, primeira vez a bandeira quadriculada. Matheus do Brasil, primeira vez a bandeira quadriculada. É tetra! Acabou! É tetra! Há um ano iniciávamos o Correndo para Vencer, série onde eu competia em duelos, já que o modo carreira não tinha sido lançado. E olha, foi um início bem complicado. Nós enfrentamos muita gente injusta que nos jogava para fora da pista, muita gente legal também, então nós tivemos várias vitórias e derrotas. Quando o modo carreira foi lançado algum mês atrás, enfrentamos diversos desafios. Por exemplo, nós começamos no modo carreira com a Alpine, que eu já fui campeão, porque a Alpine nos preparou um excelente carro naquela época, então a gente acabou sendo campeão com a Alpine. Logo em seguida eu fechei o contrato com a McLaren, onde eu fui bicampeão. Na Mercedes, logo em seguida, onde eu fui tricampeão, e na Red Bull, onde eu fui tetra. Esse foi o auge da minha carreira. Mas agora começamos uma nova era, mais dura, muito mais emoção e desafio, e muito mais complicada, já que dessa vez, ao invés de nós decidirmos pegar uma equipe logo de início de meio de pelotão para cima, vamos pegar equipes logo de início de final de pelotão. Exatamente. Então hoje, a partir de hoje, no dia 8 de julho, que é o dia que vocês estão vendo, estou gravando esse dia no dia 7, sim, vocês vão conferir todo o modo carreira completo com várias equipes de baixa. Olha só, nós vamos ter modo carreira com a Williams primeiro, depois com a Alfa Romeo, depois com a Haas e depois com a Aston Martin, que já é uma equipe um pouco mais evoluída, né? E por aí vai. Mas bom, vamos começar com a Williams, que é a pior equipe de todas no momento. Vamos tentar tirar uns resultados bacanas para a equipe, para a gente conseguir levar ela mais para cima, né? Vai que a equipe se torne uma equipe de meio de pelotão para cima por nossa causa, né? Já que a gente teve um excelente histórico nos últimos anos, né? Definitivamente no último ano. Mas bom, vamos lá. Antes disso, já vou fechar o contrato aqui. Olha só, acordo entre Williams Racing e Matheus Brasil, referente aos serviços de piloto de Fórmula 1. Matheus Brasil para a próxima temporada da Fórmula 1. O carro é cedido por você até uma temporada. Então esse aqui são 5 Grand Prix, tá? Eu não fiz o Hulk 1 porque eram 4 Grand Prix, então era muito pouco, uma temporada muito curta. Então essa daqui, que é a Hulk 2, é a definitiva. O Hulk 1 eu também fiz para testes. Vamos lá, nosso companheiro de equipe é sempre o Latifi, né? Fala galera, sejam bem-vindos novamente ao meu canal Cosmo Games e sejam bem-vindos à série Modo Carreira, do modo carreira do F1 Mobile Racing 2022, já com a temporada 2022 da Fórmula 1. Vamos primeiro deixar a galera dar o zoom aí, vou dar o zoom aqui no carro, deixar passar as imagens do carro. Enquanto isso eu chamo o nosso convidado de sempre, muito especial, Reginaldo Leme, que participou da temporada completa, de todas as temporadas na verdade, do modo carreira de 2021. Ele surgiu em 2021, o personagem Reginaldo, e agora estamos aqui de novo com ele. Reginaldo, por favor, comente suas expectativas, comente as expectativas para o ano, para a equipe Williams, para o Matheus Brasil, qual será o desempenho dele, nos conte. Primeiro, sejam muito bem-vindos todos, né? Muito obrigado pela participação, prazer estar aqui novamente. Bom, o Matheus Brasil, obviamente, um piloto sensacional, foi tetracampeão em 2021 em todas as equipes, ano que inclusive ele pegou as equipes mais de ponta, né? E a IA estava mais fraca, e agora com a IA mais forte e também com os carros mais fracos que ele vai competir na temporada, com certeza ele vai passar por muito mais dificuldade. Mas sabemos que o Matheus Brasil vem há um tempinho aí, desde ontem, dia 7, dia 6, dia 5, que ele vem
comentando sobre problemas que o carro tem trazido para ele, em uma filmagem que ele postou no Instagram, muita dificuldade para manter o carro na pista nos treinos livres de Imola. Então agora o que dá a entender, ele vai passar mais dificuldade ainda com o carro, que vem sofrendo problemas na suspensão e no motor. Mas ele disse que os engenheiros resolveram esse problema, aliás, diminuíram o problema, já que o carro continua tendo alguns probleminhas. Isso pode dificultá-lo no meio da corrida. E quais são suas expectativas para o ano? Com certeza ele vai se superar, né? Ele só está pegando o jeito dos carros, inclusive os novos regulamentos. A equipe Williams piorou por causa dos novos regulamentos, seu orçamento muito baixo. Com a ajuda da empresa que comprou a equipe Williams, obviamente eles estão existindo, mas não tem muito orçamento para melhorar o carro. Quem vai levar a equipe nas costas provavelmente é o Matheus, o resto da temporada. E depois o Matheus Brasil vai conseguir um excelente desempenho, como ele teve em 2021, só que com uma equipe inferior. E vai conseguir novas equipes. Exatamente, eu também acho isso, Reginaldo. Olha só, que incrível. Nós temos nosso convidado Reginaldo aqui. Como ele disse, realmente o Matheus Brasil vai passar dificuldade nessa corrida. Principalmente, Reginaldo, que Imola é um circuito sinuoso, é um circuito difícil, tem muita subida, descida. Resumindo, é um circuito técnico, né? É um circuito muito técnico que envolve também aerodinâmica, potência, coisa que o Williams não tem. Então vai ser complicado, né? Tem chincanes que o Matheus Brasil tem indo super mal. Olha, essa corrida parece estar uma caixinha de surpresa. Vamos conferir agora na qualificação. Muito obrigado por tudo, Reginaldo Leme, e vocês, espectadores, fiquem com a corrida. Lembrando que para essa corrida a Pirelli nos trouxe a gama mais macia de pneus, a gama C4. É um circuito de 4.909 quilômetros. 4.909 quilômetros, ou seja, é um circuito um pouco longo. Vai realmente o Matheus Brasil sofrer um pouco, mas vamos que vamos. Vejo vocês no Qualify. Ele pegou a 18ª colocação, Reginaldo. Vamos ver como que vai ser esse desempenho. Vejo todos vocês na corrida. E você que tá ligado na câmera da Cosmo Games, você que tá ligado na tela da Cosmo Games, seja bem-vindo a mais um Grande Prêmio de Imola de 2022. E você confere na tela o grid completo. Sol tá mais ou menos, com uma mistura de nublado, ou seja, o tempo tá mais ou menos. Mas não significa nenhuma preocupação para nenhum dos pilotos. A maioria dos pilotos optou por começar por pneus macios e assim não foi diferente para o Matheus Brasil. Então vamos que vamos. Vettel em 20º, Stroll em 19º, Matheus em 18º, Latifi em 17º, Magnussen em 16º, Schumacher em 15º, Tsunoda em 14º, Gasly em 13º, Guan Yu Zhou em 12º, Bottas em 11º, Alonso em 10º, Ocon em 9º, Ricciardo em 8º, Norris em 7º, Russell em 6º, Hamilton em 5º, Pérez em 4º,
Sainz em terceiro, Verstappen em segundo e para completar a fila, Leclerc na pole position em primeira colocação. Largada perfeita, as luzes se acenderam no Grande Prêmio de Imola. Matheus Brasil larga um pouco mal Matheus Brasil. É impressionante, mas lá vem ele, pegando o vácuo do Stroll, que assumiu a 18ª colocação. Matheus Brasil vem dando aquelas porradas no seu companheiro Latifi, mas lá vem ele pegando o vácuo, pondo de lado. Eu acho que agora ele vai engolir o Latifi, literalmente. E olha só, já engoliu o Latifi. Excelente desempenho, mas lá vem o Mick Schumacher e o Kevin Magnussen pressionando ele. Matheus Brasil pressiona Guan Yu Zhou. Agora falta pressionar o Kevin Magnussen. Aliás, o Mick Schumacher. Matheus Brasil tem a preferencial. Matheus Brasil, Kevin Magnussen, Matheus Brasil roda. Matheus Brasil roda. Na chicane Aqua Minerale, quase na Aqua Minerale. Quase. E ainda pega 14% de dano. É impressionante. O Matheus Brasil ainda tá para se acostumar com o novo regulamento, o novo carro. Ele não se acostumou ainda bem. Ele já pegou o jeito do carro, mas a maioria das peças, como é que faz para pilotar mesmo, mas pelo visto ele não pegou o jeito. Mas ele vai, engole o Vettel e agora vai para engolir o Stroll. Ao que dá a entender, ele vai para engolir o Stroll agora na reta. Porque ele vem superando o tempo, pressionando o Stroll, Matheus, assume a 18ª colocação e dá na mesma coisa de sempre. Matheus Brasil assume a posição do Latifi, que é a 17ª colocação. Matheus Brasil tem uma péssima notícia para o desgaste do carro, que está em 16%. A Williams desgasta realmente muito rápido, como ele mesmo diz. Mas é impressionante, o carro tem muito erro. É impressionante, impressionante. O carro ele tem uma falta de potência, desgasta extremamente rápido, mas também ele estava apanhando bastante ali, né? Ele estava batendo bastante, então já foi um sinal para tomar cuidado. E lá vai ele, vai indo para a última volta, para fechar os 4.909 quilômetros do circuito de Imola. Fez bem a chicane. Falta ultrapassar o Guan Yu Zhou, que está na frente dele. Matheus Brasil na 17ª colocação. Já é uma alegria para ele praticamente, né? O carro da Williams está muito ruim também. Então, eu acho que a pior é do carro e não do piloto. Particularmente, porque o piloto continua o mesmo de sempre. Agressivo, competitivo. É de pressionar os outros pilotos. E é isso aí. Matheus Brasil deu problema. Passou reto na Tamburello, Matheus Brasil. Matheus Brasil passa na Tamburello igual o Ayrton Senna. Volta pra pista na 17ª colocação. Ele não foi ultrapassado mesmo passando direto. É impressionante. Imagem inédita que você vê aqui na Cosmo Games. Matheus Brasil passa direto na Tamburello. Igualzinho, com o mesmo carro, mesmo número, mesmo capacete. Será o Ayrton Senna 2, Reginaldo? Eu não sei, é impressionante. Nem deu tempo de eu comentar até agora. Acho que é uma corrida impressionante que nós estamos tendo agora. É realmente uma caixinha de surpresas, como você mesmo disse. Não esperávamos isso. Lá vem Matheus Brasil. Puxa a bandeira da Áustria. Que inédito. Matheus Brasil puxa a bandeira da Áustria do carro. Pega a punição, varou ali demais a chicane. Continua com a bandeira na mão. Matheus Brasil vem com a bandeira na mão, trazendo capricho para fechar o Grande Prêmio de Imola. Grande Prêmio maluco que você vê aqui na Cosmo Games. Um Grande Prêmio doido. Matheus Brasil puxa a bandeira da Áustria em homenagem ao Ratzenberger. Homenagem que ninguém nunca fez. Matheus Brasil põe de lado e ainda ultrapassa Guan Yu Zhou. É impressionante. Matheus Brasil larga de 18º.
conquista 2 posições. Dentre muito caos e confusão, ele consegue e vence com a bandeira hasteada da Áustria na mão. Meu Deus, isso é incrível, isso é inédito, Reginaldo. Inédito, completamente. Ele pegou a bandeira da Áustria na última volta, fez toda aquela homenagem em tão pouco tempo, foi tudo muito rápido, né? Eu acho impressionante. Deviam ser corridas que tivessem mais voltas. Concordo, Reginaldo, foi a corrida incrível. E você que está assistindo, gostou dessa corrida? Então fique atento, deixe o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para você não perder a próxima corrida, que será o Grande Prêmio da Catalunha, tá? Eu faço uma previsão de melhora para o nosso carro no Grande Prêmio de Melbourne, tá? Então fique atento até lá, ative o sininho, se inscreve, porque só dessa forma você vai descobrir os vídeos novos que saem toda sexta-feira dessa série do modo carreira, toda sexta-feira às 18h07. Então vem aqui nesse horário, sexta-feira às 18h07, que vai ter vídeo novo da Catalunha e dos outros grandes prêmios. Muito obrigado por tudo e até a próxima. Não se esqueçam de conferir nossas redes sociais, @CosmoGamesCG12. Esse nome, @CosmoGamesCG12 vale tanto pro Twitter, para o Discord e pro Instagram. É tudo a mesma coisa. @CosmoGamesCG12. Muito obrigado por tudo. Vejo vocês numa próxima.